Ouvintes da Rádio 3, ouvintes da Rádio 3 Corações FM, recebendo neste momento a doutora Carla Andréia, ela que é psicóloga no município de Mucuri. Doutora Carla, mais uma vez, bem-vinda à Rádio 3 Corações FM. Hoje falaremos sobre comportamento na psicologia, comportamento infanto-juvenil. Os casos pós-pandemia têm aumentado de crianças e adolescentes pela busca pelo profissional da psicologia. Por quê? Devido que ansiedade ou outros fatores levou esses pais em busca desse profissional. Boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvintes da Rádio 3 Corações FM. Respondendo a sua pergunta, aumentou sim. Não só aqui na cidade de Tabatã, nem não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Os traumas, né, coletivos, oriundos do contexto pandemia, né, oriundos do Covid, deixou sequelas que marcou, né, uma geração. E especialmente as crianças e os jovens, aumentou muito o número de pessoas que nos procuram com problemas de saúde mental. Para você ter ideia, na Inglaterra, 20% aumentou, uma pesquisa mostrou que aumentou o número de crianças e adolescentes com problemas emocionais. E aqui no Brasil também nós temos problemas de crianças e adolescentes, 20% para dormir, crianças e adolescentes que apresentam problemas para dormir, 60% de crianças e adolescentes com problemas de déficit de atenção, e 1 em cada 6 crianças apresentam problemas de efeitos colaterais, né, oriundos, deixados pela Covid-19, e aí vem os transtornos de ansiedade, vem o toque, transtorno depressivo, isso que é muito comum, o diagnóstico que chega até nós nessa faixa etária. Esse comportamento é devido que essa mudança, doutora Carla, é devido que tanto a criança e o adolescente, ele passou por esse período pandêmico, mas o que levou a essa mudança nesse comportamento? Temos aí o adolescente antes da pandemia e o adolescente pós-pandemia. Pegando aí esse adolescente antes da pandemia, ele tinha uma vida sossegada, ele tinha uma vida normal. Pós-pandemia teve essa mudança. Devido que esse comportamento? Então, não é que nós não tínhamos problemas, nós tínhamos problemas sim, nós já tínhamos casos de transtornos como esse que eu apresentei aqui e outros. O que acontece? Nós estávamos numa situação comum, sociável, normal, e de uma hora para outra, sem necessariamente um aviso prévio, nós fomos tomados, né, de assalto assim, em nossas vidas pelo Covid-19. O que gerou desse Covid, nós temos aí principalmente a depressão. Só que não é essa depressão comum que a gente já tratava, é uma depressão pós-Covid, ela é bem diferente. Você lembra que no primeiro momento do Covid, nós achávamos que o Covid era uma doença pulmonar ou respiratória. Mas, na verdade, com a evolução, né, dessa doença, não foi bem assim. Nós sabemos hoje que é uma doença viral e uma doença inflamatória. Essa doença viral é aquele caso que o vírus fica ali no máximo até 5 dias, 4 dias, 5 dias no máximo. E a doença inflamatória é aqui que entra o X da questão. A destruição que o Covid, né, ele causa é um fator inflamatório, ou seja, a reação que o sistema imunológico faz ao vírus e dos processos inflamatórios que ele acaba fazendo ao redor do organismo. E não é essa inflamação que dá nos vasos sanguíneos, e os vasos são os caminhos, os meios pelos quais o sangue, né, leva alimentos e oxigênio até as nossas células. Isso é distribuído em todo o organismo. Por isso, Gerson, que a sequela ela não é em um lugar só.
Isso vai variar de pessoas para pessoas. As sequelas, elas podem ser de ordem mental, né, olfativa, no paladar, desde a planta dos pés até a cabeça, nós temos aí sequela do Covid. Por quê? Porque está relacionada à inflamação nos vasos sanguíneos, que tem a função de levar, né, esses alimentos, o sangue bom, em uma linguagem bem comum e acessível a todos, levar o sangue bom, fazer essa troca de um sangue bom para um sangue ruim. E aí, quando há essa inflamação, o que nós percebemos agora, na atualidade? Eu estava ouvindo a doutora Ana Beatriz, que eu gosto muito, eu leio os livros dela e sempre acompanho, e ela dizendo que ela observando entre os pacientes dela, e é a mesma observação que eu faço aqui entre os meus pacientes. Pessoas que outrora tinham depressão, que estava estabilizado, voltaram com a depressão, outros que não tinham, têm agora, mas uma coisa que nos causa interesse de pesquisa, que os remédios que outrora faziam efeito, esses remédios agora parece que já não fazem mais, ou pelo contrário, eu tenho muito caso de pessoas que reclamam que o remédio está fazendo efeito contrário. Isso porque há uma inflamação nesses vasos. E o fígado também não está mais respondendo como antes. Então, com essa inflamação, diminui essa questão da chegada até a célula é como se a gente estivesse correndo assim, um carro andando a 100, 120 por hora, e de repente houvesse uma redução na velocidade e a gente agora está a 20 a 40 por hora, se é que você está me entendendo. Então, por isso que tem essa sequela e por isso que há um número maior de pessoas nos nossos consultórios buscando, né, essa questão de saúde, porque saúde não é uma questão só, é uma confluência de fatores. Então, saúde hoje, pela OMS, não é a ausência de doença. Saúde é um estar bem psíquico, fisicamente, emocionalmente, em todos os setores. Então, como ela afeta o paladar, por exemplo, o olfato, isso tem relação direta com o cérebro. Então, essa percepção cerebral, quando ela está afetada, e esse sangue, esse fluxo sanguíneo não é mais como antes, por conta dessa inflamação, então nós temos um adoecimento. E aí é preciso, né? Eu acho que vai contemplar a sua próxima pergunta. Eu acho que eu respondi. Respondi? Sim. Exatamente, eu ia fazer a pergunta do seguinte: quais os cuidados necessários desse aspecto? Então a senhora fala aí sobre essa procura pelo profissional e esse paciente também em busca desse profissional para tentar resolver essa questão emocional, essa questão comportamental. Agora a pergunta que eu faço à senhora é o seguinte: tem o que comemorar nesse período pós-pandemia ou há muita preocupação hoje por parte da psicologia, por parte do profissional de psicólogo? Comemorar, eu não diria comemorar, não é a palavra, mas a gente tem muito que aprender. O que acontece hoje? Isso é uma questão de saúde não pública a nível mundial. Então, todos os segmentos, todas as organizações, todas as instituições, elas têm que se unirem em busca de possíveis soluções. Esse Covid, ele serviu para nos alertar acerca principalmente da educação. Veio o Covid e o que nós precisávamos de imediato, Gerson, para poder tentar pelo menos amenizar a situação? Seria uma vacina, né? Um método eficaz em que pelo menos ocorresse ali o que está ocorrendo agora, que é um equilíbrio, né? Ou uma diminuição de mortes pelo Covid. Só que agora a gente entende que é preciso fazer um trabalho e aplicar, né, verbas públicas, por exemplo, na questão da pesquisa, da extensão, porque nós precisamos de pessoas voltadas para as pesquisas científicas, laboratoriais, desenvolvimento de vacinas e afins,
para que ocorrendo casos de pandemia, epidemias e afins, venha desenvolver através dos estudos e das pesquisas vacinas ou tratamentos eficazes que vão combater essa situação. Quanto tempo nós ficamos, gente morreram inúmeras pessoas, eu não sei precisar quanto, mas pessoas hoje estão de luto, as famílias estão enlutadas, as sociedades estão enlutadas, nós perdemos grandes nomes, pessoas de nossas famílias que partiram por conta de um Covid e que não tinha necessariamente um estudo ou algo que fosse aplicado para aquele momento. Então hoje o que é bom extrair disso? Se é que a gente pode dizer assim, seria o investimento na educação no que diz respeito à pesquisa, né, e à descoberta de novas fórmulas ou vacinas que vão ser eficazes, porque desenvolveram vacinas, mas ainda estamos em fase de testagem, né? Deu amenizada no número de óbitos, mas isso não quer dizer que nós estamos livres, não. Isso não deve ocasionar nessas pessoas, na população, na saúde pública, uma quietação ou uma acomodação. Pelo contrário, nós temos que estudar, que pesquisar, que buscar cada vez mais novos métodos, novos paradigmas, para que a gente possa trabalhar ajudando o próximo e com segurança. É um período em que a ciência ela foi despertada, não só no Brasil, como também em todo o planeta, para esse olhar, como a senhora está olhando neste momento. Talvez seja um olhar que os estudiosos talvez não estavam olhando. Esse olhar da ciência hoje, debruçar sobre essa descoberta. A descoberta, não a descoberta por um teste, mas a descoberta por uma efetividade de um antídoto que pode combater esse mal. Então, esse momento é o momento em que a ciência ela agora se desdobra para esse momento, doutora? Exatamente, é o que eu estou falando, é um olhar holístico, né? E tem que haver uma união dessas instituições. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um instituto que é um dos melhores, inclusive em termos de pesquisa e desenvolvimento de vacina. Lá temos o Butantan, né? Nós temos no Brasil, nós não somos precários disso, mas há uma necessidade de um investimento e de um olhar mais holístico e um desenvolver, né, no que diz respeito a esses fatores que para não nos pegar mais de surpresa, você entende? E eu acho que para isso, eu volto a apertar a tecla lá, a educação é o primeiro local por onde se passa, né? E para que seja feito essas descobertas. E haver uma questão assim de entendimento no que diz respeito ao social. Porque, se você percebeu, houve também uma questão, entre aspas, né? Uma briga entre as vacinas, né? Os descobridores. Quem era o melhor. Inclusive tinha, não sei se ainda prossegue, mas no início ficou difícil até você viajar de avião para determinado país, porque determinado país, por exemplo, não aceitava a Coronavac. Tinha que ser outra vacina. Então eu acho isso de uma falta de humanidade, porque a visão aí não está sendo coletiva. E a ignorância até, Jéssica, porque eu tenho que pensar o seguinte: o que beneficia o todo, a mim faz parte, porque eu faço parte do todo. Eu não posso ter esse olhar nesse momento, dentro desse contexto, de uma visão individualista, uma visão que eu acho que somente eu e os meus estão sendo contemplados, abençoados. Não, eu tenho que olhar o todo. Aqui nós precisamos melhorar muito essa questão. No que diz respeito, Jéssica, a, por exemplo, outros países de primeiro mundo, com visão mais holística,
eles, no início, no auge primário do Covid, lá meados de março de 2019, 2020, né? Eles distribuíam o álcool gratuitamente, as máscaras gratuitamente. Aqui, Jesus, nós tivemos máscaras que outrora nós comprávamos de R$2, o preço subiu. Teve um dia que eu tive que chamar o gerente de um determinado lugar para ver se não tinha uns pozinhos de ouro dentro do álcool em gel. Tamanho foi o valor daquilo ali. Então é um desrespeito para com aqueles que estão naquele momento desprovidos de valores financeiros para adquirir o produto, porque na pandemia, no primeiro momento, muitos ficaram isolados. E aí vem a questão também, eu não quero adentrar aqui, não é essa a intenção, mas assim, a gestão, né, o presidente naquele momento, muitas pessoas não entenderam. Então ele tinha essa visão de olhar o todo. E aí foi quando o lockdown ele não foi geral. Na visão dele, os pequenos comerciantes, as pessoas que não ganhavam altos salários, deveriam continuar o seu trabalhinho por conta dessas situações. Bom, foi dessa maneira que eu interpretei. E muitos não tinham acesso a álcool gel, não tinham acesso à máscara, e pensar individualmente nesse momento seria inviável, porque se eu tenho contato com essa pessoa não fazia uso do álcool gel, eu fazia, então se eu estou em contato com ela, o álcool gel seria insuficiente para eu não pegar aquilo ali, você está entendendo? Seria ilhar, e mesmo ilhado morrer porque não tinha o alimento na ilha, porque estava isolado, mas ele tinha que ter sociabilidade, ele precisaria estar no meio social, para alguém teria que levar o alimento, não é isso? Exatamente. Então, o pensar, resumindo dessa fala, dessa pergunta, o pensar é coletivo, a ação tem que ser coletiva, a ação tem que ser humanitária, a visão deve ser holística, porque nós estamos tratando de vida, e nós da área da saúde mental, nós psicólogos, médicos, neuros, psiquiatras, nós psicólogos em especial, a gente prioriza, valoriza e luta em prol da vida. Então a vida ela é essencial e a gente luta por ela, né? Então, e também, Gesso, nós temos a questão da depressão social. Nós temos vários, ao longo da humanidade, é preciso se pensar, nós temos vários depressores sociais. Recentemente a gente pode falar daquela bomba, acho que 1945, não sei, da Hiroshima, Nagasaki. Isso. O que acontece? Não aconteceu aqui comigo, aqui na minha cidade, mas se houvesse uma explosão lá, ia afetar em nós aqui, era todo mundo para o espaço, você está entendendo? Isso gera um depressor de nível internacional, de nível mundial. Então as pessoas, elas geram nela uma preocupação, uma depressão, uma ansiedade. O que vai acontecer? O que será de mim, da minha família, do mundo? Está entendendo? E é isso que a gente tem que pensar. Então não posso dizer, não tem nada a ver com isso. Tem. Você é social, você vive um mundo, um planeta chamado Terra, onde o Sol ele nasce para todos. Então aquilo que afeta o outro afeta a mim diretamente. Eu não posso ser egoísta e pensar em mim, na minha família. Isso não compete, principalmente nos tempos de Covid e pós-Covid. A minha visão agora deve ser do todo, nas pessoas, e valorizar a vida, né? Porque quem nos deu a vida veja bem, o princípio jurídico, a vida deu a vida em prol das vidas. Então a vida ela é prioridade. Quem deu a vida não quer que apenas viva, quer que viva e viva em abundância. Então é preciso cuidar, por isso nossos consultórios estão cheios, porque como esses traumas, essas sequelas, elas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, porque a ênfase está na inflamação dos vasos, que é o caminho pelo qual percorre, né, o oxigênio, os alimentos, o sangue bom, enfim. Então afeta tudo. E em especial aqui, o que eu recebo? Eu recebo pessoas com essa doença, ela trouxe cansaço, exaustão física enorme, perda de memória recente, né, que afeta o hipocampo,
ou seja, as pessoas gravam menos as coisas, esquecem mais com facilidade as coisas. Às vezes eu venho para cá, eu venho às vezes, né, de lotação, às vezes eu venho de carro, às vezes, enfim. E eu estava observando que toda vez que eu saio, alguém deixou alguma coisa lá. Então é como se essa memória, ela não processasse mais como antes. Se fosse, digamos, uma memória de 12 GB, agora voltou para 4, tá entendendo como é que é? Muito cansaço, lentidão cognitiva, dificuldade de raciocinar, desesperança. É muito comum vir aqui dizer, né, entre os jovens principalmente, as crianças: ó, meu filho está numa preguiça, numa exaustão, uma lentidão, esse menino só vive cansado, não quer fazer nada. Mas tem uma razão, gente, a gente precisa estudar, e estudando, aplicar os métodos, né, eficazes da ciência em favor dessas vidas. E isso exige de nós novos estudos e novas metodologias, porque nós também da área da saúde nos vemos estudando online o tempo todo, buscando o tempo todo, porque com o Covid as técnicas que nós tínhamos não foram suficientes para atender a demanda, e ela cresce cada vez mais. Eu estava lendo um artigo que o psicólogo agora é uma das profissões do futuro, e de um futuro bem próximo, ou seja, de já, porque você sabe, a nossa demanda municipal ela é muito grande, né? E exatamente sobre essa pergunta que eu iria fazer à senhora: como lidar com esse novo normal? Agora estamos em um período em que a senhora acaba de informar que a psicologia, o psicólogo tem aumentado essa demanda. Como lidar com esse novo normal? Como lidar com essa sociedade pós-pandemia? Lembrando, a senhora falava aí também sobre a vida que gera vida, que deu a vida por outras vidas. Jesus Cristo, ele morreu de braços abertos da cruz, num sinal de mais, e esse braços abertos oferecendo um abraço à sociedade. Como lidar com esse novo normal, doutora Carla? Então, como lidar, principalmente, a associação do conhecimento mais o amor à sua prática. Principalmente você tem que conhecer e intervir com amor ao que você faz. Se você não tem amor ao que faz, fica impossível de você obter êxito, né, nos resultados. Não tem como. Então, tudo que você vai fazer, você tem que demonstrar e fazer com amor. O amor já é um fator que faz gera resultados positivos. Uma diferença enorme. Porque as pessoas também, elas sentem esse olhar, né, do profissional. Tanto Jéssica, que não precisa nem ser psicólogo, não. Por exemplo, aqui eu elogio muito, por exemplo, aqui, graças a Deus, nós temos uma equipe bacana de profissionais, né? Aqui na clínica municipal de especialidades, tem profissionais excelentes. E às vezes eu brinco com o doutor Igor, que eu sou encantada com a forma como ele atende seus pacientes. Aí eu fico perguntando, né, como que seria essa consulta particular, né? Como seria? Porque